Queremos avisar aos senhores que, por motivos alheios à sua vontade, houve um imprevisto e Sua Excelência, o Corregedor Nacional de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, não pôde comparecer. Então, daremos prosseguimento ao nosso conteúdo programático, contando com a apresentação do excelentíssimo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Dr. Paulo Dias de Moura Ribeiro, que será apresentado devidamente por Sua Excelência, o excelentíssimo desembargador do TJ, Dr. Roque Antônio Mesquita. Bom, boa tarde a todos e a todas. Para mim é uma grande honra estar aqui na presença de todos vocês. Permito-me também essa informalidade de estar aqui com vocês mais uma vez. Eu que participo deste evento desde o primeiro, quando era presidente da Pamages. Esse evento nasceu e eu fico muito feliz de estar aqui participando do terceiro evento. Eu gostaria, antes de mais nada, de saudar todos os colegas, os desembargadores da pessoa do meu amigo Paulo Dimas, presidente do Tribunal de São Paulo, Tribunal de Justiça de São Paulo, saudar o CNJ na pessoa do Bruno Ronchetti, grande amigo também. Enfim, eu fico muito emocionado de estar aqui, primeiro porque também o doutor Ocildo, presidente da Pamages, precisou cuidar de problemas que surgiram lá em São Paulo e também me pediu para estar aqui neste momento, representando a Pamages. Eu, como fui presidente da Pamages, fiquei muito feliz por essa oportunidade. Quando eu soube que eu iria apresentar o ministro Moura Ribeiro, aí eu fiquei ainda mais emocionado. Vocês vão dizer, poxa, mas esse cara se emociona tão fácil assim? Não é isso. É que eu conheço o Moura Ribeiro desde os tempos que ele ingressou na magistratura e venho acompanhando a carreira dele. A vantagem de ficar velho é esta. Você vê os mais jovens entrando, eu tenho aqui vários ex-alunos da Escola da Magistratura, que hoje são juízes, muitos estão até em segundo grau. Então, para mim é uma alegria estar aqui ao lado do Paulo Dias Moura Ribeiro, porque ele representa essa safra nova da magistratura brasileira. Saiu do Tribunal de Justiça de São Paulo, foi escolhido para ser ministro do Superior Tribunal de Justiça, e lá vem proferindo votos que são verdadeiras aulas de direito para todos nós. Meu Paulo, eu queria que você soubesse disso, não tenho nenhuma dificuldade de falar isso em público, porque os seus trabalhos lá no Superior Tribunal de Justiça têm sido um exemplo, um orgulho para nós aqui do Tribunal de São Paulo. Ele vem hoje aqui falar a respeito dos tribunais superiores. Nós que estamos, eu, por exemplo, no segundo grau, temos muitos aqui do primeiro grau, gostei muito da fala dos ilustres conselheiros que representam o primeiro grau no CNJ. Realmente, a porta de entrada da jurisdição é o primeiro grau. Nós temos que dar muito mais valor para o primeiro grau, porque é onde o cidadão vai bater em busca da justiça. O primeiro grau precisa ser valorizado, já é a hora do segundo grau, do terceiro grau, dar esse valor devido para o primeiro grau. Essa geração de hoje, dos líderes que estão no segundo grau, e temos aqui o Paulo Dimas como exemplo disto, sem querer fazer média, viu, Paulo, mas sou obrigado a falar a verdade, está sendo feito um trabalho de amparo, de auxílio, de respeito, e dar mais condições de trabalho para o primeiro grau, tanto no nível dos magistrados, como no nível dos servidores. Então, essa iniciativa deve servir de incentivo, de exemplo, para que também os demais tribunais superiores, em nível de segundo grau, vejam o primeiro grau com mais carinho e façam tudo aquilo que for possível para dar mais condições para o primeiro grau. Porque, repito, é onde o cidadão vai
ter o primeiro contato, é onde ele vê, frente a frente, a figura do juiz, seja ele justiça comum, justiça trabalhista, justiça federal. Por isso que ele, o primeiro grau precisa desse apoio. Mas não sou eu que vou fazer a palestra, desculpa se eu excedi um pouco no meu tempo, Paulo, mas eu tenho muito prazer de passar a palavra para você e desejo-lhe realmente que Deus o inspire e passe para todos nós aqui a sua visão dos tribunais superiores. Obrigado. Apresento meus votos, boa tarde a todos, mas eu vou ter que falar daí, porque eu trouxe um PowerPoint para me ajudar, porque, como o Roque disse, a gente vai ficando velho e vai perdendo a memória das coisas que tem que falar. Então, eu, antes de mais nada, primeiro elogiar, não sabia da existência desse evento, assim que soube, achei uma coisa maravilhosa poder falar com justiças diferentes e irmãs. E trago ao final um probleminha que nos cutuca sistematicamente lá no Superior Tribunal de Justiça, e trago aqui a nossa consideração, para que a gente possa pensar um pouco, talvez seja até um tema mais amplo, um tema mais acadêmico, mas já fica plantada aí, ficará plantada a semente disto que eu tenho para trazer aos senhores, deste intercâmbio de justiças. Mas, antes de mais nada, eu quero fazer uma saudação, meu estimado amigo, colega de concurso, melhor concurso que a magistratura paulista já produziu, Paulo Dimas de Beles Mascaretti, líder, carismático. Paulo Dimas não é à toa que chega presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, mas Paulo Dimas de Beles Mascaretti, para quem não sabe, foi presidente da PAMAGES, ele não chegou a essas lideranças, não foi à toa. Ninguém aqui, muita gente, nem tem noção, mas eu lembro de um primeiro momento em que Paulo Dimas virou protagonista da Rede Globo, quando, na primeira greve do Poder Judiciário Paulista, a Polícia Militar entrou na frente do Tribunal, do Fórum João Mendes, e queria agredir os nossos funcionários. Paulo Dimas sozinho, sem ninguém, a Rede Globo filmou, eu vi. Paulo Dimas sozinho foi à frente dos policiais e sustou a invasão ao prédio do Fórum João Mendes, querido prédio João Mendes. Isso é uma liderança que deve ser aplaudida por todos nós. Tem caminho longo a perseguir. Saúdo também a desembargadora Cecília Marcondes, representando o nosso Tribunal da Terceira Região Federal. Fernando da Silva Borges, o desembargador presidente aqui do TRT 15, que nos seccionou com o coração muito feliz. Estamos, eu e Maria Olívia, agradecendo o seu companheirismo. Muito obrigado. Wilson Fernandes, presidente do Tribunal Regional da 2ª Região, lá de São Paulo. Os nossos agradecimentos. Já passou por Santos, que é a minha cidade. Meus cumprimentos. Presidente da Associação dos Magistrados da Justiça Militar, o xará Paulo Casseb, deve estar, ou já esteve. O Jaime Martins de Oliveira Neto, da nossa AMB, que, se não está por aqui, vai estar. O presidente da associação a qual me filiei, da AJUF, o Roberto Veloso, também a minha saudação. Ao presidente da ANAMATRA, Guilherme Guimarães Feliciano. O estimado Ocilde de Lima Júnior, presidente da nossa PAMAGES, que aqui fica representado pelo estimado amigo Roque Mesquita. Roque Mesquita, que tem uma passagem também pela magistratura paulista brilhante, marcante. Ele tão preocupado com a magistratura e, mais que isso, preocupado com a associação de juízes. Assim que eu tive o privilégio de ser guindado ao STJ, o Roque me chamou para fazer uma entrevista, para falar exatamente sobre associação e a necessidade de estarmos sempre ligados por um vínculo que nos irmane em todas as nossas associações. Roque, muito obrigado pela sua fineza, seu trato, seu caráter. Continue, que Deus e Nossa Senhora Aparecida continue iluminando os seus caminhos.
os conselheiros do nosso CNJ, Carlos Eduardo, Fernando Matos e Bruno Ronchetti. Peço, saudando os três, peço que levem o meu abraço ao Corregedor Nacional de Justiça, o nosso querido ministro Noronha, com quem eu tive o prazer, a honra e a satisfação de trabalhar lá na terceira turma, que ele presidiu de uma forma brilhante, suave, fazendo uma congregação maravilhosa. Chegamos até, conto isso aqui de viva voz, chegamos até a fazer acerto de valor de dano moral na sessão de julgamento, coisa espetacular. Realmente, só com quem pode trabalhar dessa forma é que sabe a alegria que é poder trabalhar no Poder Judiciário. Saúdo o Jaime Valmer, que está aqui representando a nossa cidade de Sorocaba, o Comarca de Sorocaba, com quem trabalhei no tempo que ele foi substituto lá em Santo André. E peço por fineza que leve o abraço ao colega Hugo, que esteve aqui gentilmente me cumprimentando, e ao Mário Gaiara, que trabalhou comigo quando fui juiz da 35ª Vara Civil do Foro Central em São Paulo. Eu quero dizer que acho que fiz as saudações necessárias, tenho medo de fazer a saudação, e a forma de purgar o meu erro de saudação é me agarrar na lição desse querido amigo, Luiz Flávio Borges Durso, 3 vezes presidente da OAB de São Paulo, e eu purgo com a história que ele me ensinou. É uma história muito interessante, é uma pessoa do Nordeste, é um vereador lá, fazia muita saudação a todos, sem falar todos os nomes, e depois ele ficava sem tempo de explicar o que tinha que explicar. E aí falaram para ele: Raimundo, não fala tanto assim, Raimundo, precisa saudar todo mundo. Se você for no Poder Judiciário, você fala: senhores juízes e juízas, vai no MP, senhores promotores, promotoras, professores, professoras. Aí Raimundo foi chamado para fazer a saudação na abertura do cemitério da cidade. E aí ele começou a falar dele: conterrâneos e subterrâneos. Pronto. É a forma pela qual eu purgo as bobagens das saudações que eu devo ter omitido, sem dúvida alguma. Bom, o Fernando Matos falou que realmente é verdade. A Fundação Getúlio Vargas fez uma avaliação do Poder Judiciário. E a avaliação não foi das melhores, realmente foi 5,9. Não é muito, também não é pouco. Porque, afinal de contas, tantos alunos que estão aqui, eu saúdo, e espero que dos alunos aqui tenhamos muitos da nobre classe dos estagiários e estagiárias a qual eu pertenci, com muito orgulho. Mas 5,9 que foi, dá para arredondar para 6, com 6 a gente pode passar de ano. Então não foi tão ruim assim, porque em 1988, quando veio os nossos direitos e garantias ampliadíssimos, muito bem-vindos, todos nós queríamos, todos nós precisamos deles, mas o fato é que, lamentavelmente, não deram a estrutura para o judiciário. O judiciário precisava dessa estrutura e jamais ninguém deu. Mas Paulo Dimas está cuidando de prover essa estrutura que o CNJ falou aqui, priorizando de forma brilhante a primeira instância através dos auxiliares. Cada juiz vai ter 2 auxiliares. E é a primeira porta que o Roque falou, onde a pessoa bate, e ali ele pede por justiça, ele clama por justiça. Meus parabéns mais uma vez, Paulo. Eu vou seguir essa minha fala que está aqui. Já começou? Não? Como é que é? Tá. Eu vou começar falando algumas coisinhas do Superior Tribunal de Justiça, que acho que é importante, Tribunal da Cidadania, poder, num momento como esse, expor algumas coisas que lá estão se passando. E eu vou falar seguindo os 3 princípios básicos, da oratória que aprendi com o nosso estimado Gilbertinho Pinto dos Santos, lá no Superior Tribunal de Justiça. Todos, evidentemente, conhecem os 3 princípios, mas eu vou repetir por bobagem. O primeiro princípio é ter alguma coisa para falar. O segundo é falar logo essa coisa, e o terceiro, não falar mais nada. Então, eu pretendo seguir exatamente esses princípios, falando para vocês
qual é, basicamente, a estrutura do nosso sistema judicial, que os conselheiros acabaram de falar, e nós conhecemos tudo isso e todos os níveis da justiça que temos. E, no grau recursal, na segunda instância, a cada justiça corresponde um tribunal. E todos nós conhecemos, não precisamos ficar perdendo tempo com isso. E depois nós temos essa estrutura que parece extremamente interessante, porque a Justiça Militar tem o Superior Tribunal Militar. Na Justiça... Ajeite, por favor. Já passou, esse é o replay. Vai para frente. Vai um pouquinho. Mais um, mais dois, mais três. Pronto. E aí nós temos esse sistema que o que nos interessa, cada um com o seu respectivo tribunal, e coube ao STJ a união da Justiça Federal com a Justiça Estadual. Interessante, pois, lá em cima nós temos o Supremo. É interessante porque, ao receber duas justiças de uma só feita, e aqui mencionado pelos conselheiros, evidentemente que nós vamos ter uma sobrecarga de trabalho muito maior que os outros, por evidente. Quando se criou a Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, em 1988, na Constituição de 88, não se imaginava um número de demandas deste porte. Nessa instância especial ou extraordinária, nós temos o STJ, todos eles, e o Supremo em cima. E quando a gente fala que temos 102 milhões de processos, que tramitaram no ano 2016, 72 milhões pendentes, como estava falando o ministro Toffoli, nós vamos uma hora ser cobrados disso, porque não é possível esse número de demandas. Alguma coisa está errado nesse sistema. O Superior Tribunal de Justiça foi criado na crise do Supremo. O Supremo estava abarrotado de processos. Então, precisava um tribunal que efetivamente cuidasse daquilo que nos interessa, ou seja, a demanda infraconstitucional. Mas são números malucos. Olha o que nós temos aí de casos pendentes na zona do Superior Tribunal de Justiça. O número é estarrecedor. Só para falar em 2016, vejam como vai subindo desde a sua criação. O número é maluco, parece um número de orçamento do país. Está o número de demandas que temos. O aumento foi de 122% nos últimos 16 anos de processos distribuídos. Aí, comecei a fazer uma pesquisa lá no Superior Tribunal de Justiça, que me pareceu interessante. Do que nós temos de agravos em recursos especiais, a quantidade do que foi julgado e a quantidade do que ainda entra com recurso interno. É um número que chama por demais a atenção. Na mesma toada, nós temos isso nos recursos especiais. 83 mil casos julgados e ainda com recurso interno que foram deduzidos. Parece que não há sossego de demanda. No Superior Tribunal de Justiça, se a pessoa fazer, eu vou chamar conclusos agravo interno. É inacreditável, ou então embargos de declaração. Querem resolver matéria que é da primeira instância, querem resolver lá tudo é para ser resolvido lá. Isso gera esse número de demandas que nós temos. Agora, coisa interessante, em agravos regimentais, em recursos extraordinários, nós tivemos 75% julgados, 307 mil casos, e mais recursos internos de 74 mil. Eu não sei se é para rir ou se é para chorar. O número de recursos que se tem no Superior Tribunal de Justiça. Não é possível conviver com esse número. Olha o que nós tivemos apenas e tão somente de reforma. É quase nada, diante
daquilo que foi negado provimento. E eu trouxe esse gráfico, pedi lá no Superior Tribunal de Justiça, para mostrar exatamente essa realidade que me pareceu extremamente importante. Na minha turma, a terceira turma, nós tivemos este número na reforma interna, de agravos regimentais ou agravos internos, do que foi provido e do que não foi provido. Mais de 90% não provido. A vontade de litigar é terrível, alguma coisa está errada. Eu quero contar um caso para os senhores, que me parece extremamente emblemático do que se vive lá. Todos aqui conhecem o bairro do Leblon, no Rio de Janeiro. Bairro fino, bairro bonito, gente bonita na rua, lojas bonitas na rua. Mas olha que coisa engraçada. Num prédio muito alto lá, muito alto, alguém resolveu, porque resolveu, pintar a sua fachada de preto, prédio branco. Ele resolveu pintar a sua fachada de preto. João, por favor, tu quer tirar esse preto daí? Pendura o cara de novo, põe de branco. Não, preto é bonito. João, tira isso daí que não pode continuar assim. Não, atrapalha. Quando o João não tinha mais nenhum argumento, ele falou, não, é muito alto, ninguém olha lá para cima, está bonito, eu gosto disso. Fizeram uma reunião no condomínio. João, tira isso daí, senão vai ter multa. Não tira, está bonito, não vou tirar. Entraram na justiça. João perde. Recorre para o Tribunal do Rio de Janeiro, perde. Vai ao Superior Tribunal de Justiça, admite um recurso dele, ele sustenta e perde. É um caso, alguém que trabalha dessa forma, com todo respeito, como diz o pessoal aqui do CNJ, na verdade ele precisa muito mais de um divã de psiquiatra, de psicólogo, que efetivamente de juiz e de advogado para resolver o caso dele. É uma tortura esse tipo de demanda. Fiz outro esquema a respeito da reforma nos autos principais, por todas as turmas, vê-se que também é um número muito pequeno. Na terceira, esta reforma também é muito pequena, está aí. E o que nós temos hoje de processos e o que custa o Superior Tribunal de Justiça? Olha o valor dos orçamentos que nós tínhamos e a variação do quanto está se gastando. É aquilo que o CNJ está falando aqui. Nós precisamos implementar outras políticas do que como o presidente Paulo Dimas está fazendo. Não adianta criar mais vara, tem que fazer outro tipo de coisa. O custo de cada processo, o que subiu e o que se tem de servidores para tentar produzir nesta demanda absurda que nós temos. Para rir ou para chorar, 14.264 processos cada ministro do Superior Tribunal de Justiça. 10.000 cada ministro do Supremo julgou, no TST 10.005, no TSE 857, que mas é uma outra justiça, é uma outra coisa. E o Superior Tribunal Militar 72 casos por ministro. Esta carga, ainda a considerar que no Superior Tribunal de Justiça nós trabalhamos com 30, né? Porque 3 trabalham na Corte Especial, que são os que foi a presidente, vice e o corregedor. Então, na verdade, esse número de 14.200 é maior, chega, na verdade, a quase 15.000. Não é possível se pensar numa Corte Superior com esse número de processos. Há um evidente desvirtuamento do papel do STJ de uniformizar a interpretação e aplicação da lei federal, que é a sua finalidade. Não é possível julgar 15.000 casos só no ano de 2016. E eu digo desses casos que extrapolam o interesse, eu acabei de dar um exemplo. Outros tantos poderiam ser dados. Foge do nosso controle e do papel do STJ, que o Tribunal da Cidadania deve exercer. E o que o ministro Paulo de Tarso Sanseverino faz lá, a respeito do nosso núcleo de recursos repetitivos, nem sequer lá no NURER, nem sequer esse número chega a ser distribuído a ministro em razão de alguns defeitos, recursos que não são aptos e matérias já decididas e que continuam a ser repetidas desnecessariamente. É o caso dos 100 presos dentro do banco e cada um vai receber uma decisão diferente,
que cá entre nós o novo Código de Processo Civil, que tinha tudo na mão, a faca e o queijo na mão, para poder efetivamente resolver essas demandas plurimas, não fez, com a boca bem aberta. E aí nós estamos tentando diminuir essa demanda e já tivemos sucesso na Câmara com a inserção deste parágrafo no artigo 105 da nossa Constituição, para tratar, assim como trata o Supremo Tribunal Federal, da repercussão geral, nós passaríamos a ter um filtro de recursos através da relevância da questão federal. Isso depende de lei, evidentemente, de regulamentação. Não é, algumas coisas precisam ser colocadas. Fala-se em alguns temas que, independentemente do valor da causa, devem subir, de acordo. Mas naquelas hipóteses de decisão teratológica, ou então de alçada que deve ser efetivamente elevada, isso precisa ser melhor cuidado. Porque, afinal de contas, não é possível um recurso ao Superior Tribunal de Justiça custar R$180. Não é possível. Alguma coisa está errada. Porque por R$180, todo mundo quer recorrer ao Superior Tribunal de Justiça. E isso não é possível. O que se espera é que se tenha uma diminuição de 50%, com base na repercussão geral do Supremo, que, como nós vimos, também já está abarrotando mesmo com a repercussão geral. Decisões qualificativas e, com isto, um prestígio maior às decisões dos tribunais de justiça, forçando a jurisprudência dos tribunais de justiça, com um prestígio muito grande. Não é só resolver o problema do STJ, ao contrário, também resolver o problema dos tribunais de justiça e dos tribunais federais, dessa forma. Pensamos, podemos estar errados, mas alguma coisa precisa ser feita. Por aí, a razoável duração do processo aqui mencionada pelos conselheiros parece que poderia ter lugar. Nós estancaríamos essa necessidade de crescimento dos tribunais, do Superior Tribunal de Justiça, com menos custos, se imagina, e a valorização que acabei de falar das instâncias ordinárias, que isto é o grande mote, que me parece, da PEC que já passou na Câmara dos Deputados, já está no Senado. Agora, eu trago aqui, vou começar falando a respeito de um tema que me parece muito sensível lá no Superior Tribunal de Justiça, que tende a Justiça Estadual e a Justiça do Trabalho. São os conflitos de competência na recuperação judicial. E eu sabia que eu tinha cometido alguma gafe e não saudei as mulheres. E, desculpe, eu faço uma saudação das mulheres na pessoa da minha mulher, Maria Olívia, desembargadora aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, purgando a minha besteira, desculpe. Olha só o que nós temos de conflito de competência, isso ano passado, em recuperação judicial. A jurisprudência, ela é mansa, pacífica, ninguém discute, no sentido de que é o juiz universal da falência ou da recuperação, o competente para, até mesmo nos casos dos processos trabalhistas que correm na Justiça do Trabalho, tem que fluir mesmo lá. Mas quando chegar a hora de pagar, na hora da praça, isto tem que caber ao juiz universal. Essa jurisprudência que eu trago, que foi da minha lavra, mas ela é absolutamente pacífica, é assim que se trabalha lá. Não há a mais mínima divergência entre os colegas. Entretanto, nós continuamos a ter graves problemas, mais graves, e eu conto um, que está na minha mão. A falência, não estou falando em recuperação, faz 20 anos de uma empresa, a empresa em falência, estava devendo trabalhista, seguiu-se o processo trabalhista, executou-se o processo trabalhista, vendeu-se o bem da empresa, e a falência é decretada. Vendeu-se o bem da empresa, ninguém avisou o licitante comprou, vendeu para um terceiro. Há 20 anos, justiça não pode ser isso. Há 20 anos esse terceiro embargou de terceiro, falou, esse bem é meu, comprei em praça.
está perdendo. E há jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não, se ele arrematou em praça, a venda tem que ser boa, mas há doutrina em sentido contrário, como ficamos há 20 anos nisso. Que serviço a Justiça fez? Proponho, acho que as escolas da magistratura, poderiam se reunir em torno de um tema, acho, que as escolas da magistratura, é uma proposta, poderiam se reunir em torno de um tema desse, para acabar com esse tipo de questionamento. É certo, há grupo, há coisa errada, a justiça trabalha pura celerimento, é verdade. Mas se se sabe que é do juízo universal, eu acho melhor de alguma forma, como num caso desse, 20 anos, meu Deus. Num caso como esse, a hora que for levar para saber se pelo menos aquela empresa está perdendo seu patrimônio, não tem uma falência decretada. Que caminho seguir? Qualquer caminho vai ser ruim. Qualquer caminho que o Superior Tribunal de Justiça decida, não vai ser um caminho agradável. Mas há que se decidir de alguma forma. Coisa de 20 anos. Esse é outro acordo que não sei, que diz lá que eu estava falando que tem acordo, tem de um lado, tem de outro. E lá no item 7, a ineficácia dos atos de transferência de propriedades elencados lá na antiga lei de falência, não abrange hipóteses de arrematação. Mas nós temos em sentido contrário também. E agora? Como é que ficamos? O que é melhor? Quem é papai? Papai é o arrematante? Papai é o terceiro adquirente? Quem é papai? Para eu pender para um lado ou outro. E nós vemos aí algumas coisinhas que o Superior Tribunal de Justiça, dentro da sua ideia de cidadania, está tentando fazer. Essa proposta de quarta-feira, do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, uma coisa que se repete com constância. Essas questões de negativação. E o ministro Paulo de Tarso Sanseverino propôs que para fins de súmula 7, né? Para fins de súmula 7, nem se examina isso. Se bem que esse valor, lá nós já falamos que esse valor de 50 salários mínimos parece extremamente elevado, poderíamos falar em 10 salários mínimos, talvez. Eu estou trazendo aqui o que saiu ontem, quarta-feira. Mas a ministra Nancy Andrighi ponderou que isso aí pode ser tabelamento. E se é tabelamento, nós sabemos que tabelamento sempre é ruim. Penso eu que não seja, talvez, tabelamento, porque nós teríamos exatamente a questão da súmula 7, o exame da situação de fato, o valor entre 1 e 10, e aí propus eu, não devendo, né, mas podendo, não devendo o julgador, mas podendo o julgador, com base nas circunstâncias, para fixar o valor mais adequado ao caso concreto. Não devendo, podendo, nas excepcionalidades, o julgador elevar esses valores. Por quê? Porque nós tivemos um caso no CNJ, em que um candidato à magistratura teria sido barrado porque tinha uma negativação. Quanto custa essa negativação para o futuro colega? Depois foi salva essa situação e tal, mas é extremamente gritante, machuca a gente saber de uma coisa dessa, uma negativação que às vezes a gente nem sabe que tem. Então, dizia eu, né, devendo, podendo, em casos excepcionais, alterar esse montante. É uma proposta para ajudar o Tribunal da Cidadania, tem que fazer essa proposta, e vamos ver o que chega. Isso foi nessa primeira sessão, com C cedilha, desta quarta-feira, que foi trazido ao debate. E outro, também, alterando uma proposta de alteração, também do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, tentando fazer uma alteração na súmula 318, em razão do novo Código de Processo Civil, em que o diálogo é extremamente importante. E disse lá, então, na proposta dele, que nos contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, é possível reconhecimento de ofício da nulidade da cláusula abusiva, tanto em primeiro como em segundo grau, respeitados o contraditório e a ampla defesa. A novidade está no respeitados o contraditório e a ampla defesa. Também houve colega que pediu vista, dizendo que precisaríamos pensar um pouco melhor. Eu acho que não, porque o respeitado
respeitado o contraditório e ampla defesa, ou seja, o devido processo legal, existe desde o tempo de João Sem Terra, né? Então não precisaria ser no nosso novo código que inspirou isso aí. Parece que precisaria ter realmente uma melhor leitura dessa súmula 318 em face do momento atual, e com isso eu agradeço a paciência de todos, me despeço, agradeço eu e Maria Olívia, agradecemos a acolhida que aqui tivemos. Muito obrigado, saúde e sucesso. Muito bem, a minha parte agora se resume a agradecer mais uma vez a presença do ministro Moura Ribeiro. Como vocês viram, fez uma exposição, eu diria até dramática, a respeito da situação dos tribunais superiores, principalmente do STJ, né? E a nossa esperança é de que a justiça no futuro, como disse o ministro Toffoli, faça com que as pessoas que estarão no comando dessa nobre instituição possam criar medidas, e quando eu digo a nobre instituição, não me refiro só ao judiciário, mas também ao executivo e ao legislativo, possam criar medidas no sentido de atenuar um pouco essa triste realidade. Cumprimento mais uma vez, meu caro amigo, Deus o abençoe. Maria Olívia, um grande abraço também para você, e uma boa tarde a todos. Devolvo a palavra ao nosso mestre de cerimônia. O cerimonial quer ainda fazer um registro especial pela presença que nos prestigia aqui, Sua Excelência, a deputada estadual, doutora Maria Lúcia Amari, e também o terceiro vice-presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Sorocaba, o excelentíssimo vereador, doutor Hudson Pessini. Muito obrigado pelo prestígio da presença. Teremos agora, então, um breve intervalo com serviço de coffee break, quando, então, dentro de 15 minutos, retomaremos para a última etapa do nosso encontro. Até já e obrigado.